Olá, gente. Boa tarde. Para vocês que eu tô na live do Facebook, para quem quiser estar entrando por lá, se quiser fazer uma pergunta, nome, data de nascimento, e compartilhem, deem seus likes, que isso é muito importante pra gente, né? A gente faz esse programa para tocar teu coração. E quando a gente fala com a verdade sempre tá tocando a gente, né? A verdade tem muito fundamento. A gente precisa sempre estar conectado com as coisas que a gente fala, conectado com o sagrado. É isso que a gente permeia, é por esse motivo que a gente permeia todo esse caminho que a gente tem escolhido fazer, que é da espiritualidade, desse universo. Hoje a gente vai bater um papinho no primeiro bloco, como a gente sempre faz, e eu tô também aqui no estúdio, ao vivo, para quem quiser estar ligando para cá daqui a pouquinho, né, no segundo bloco, data de nascimento, aí você dá o seu nome completo, eu tô aqui com o jogo de búzios, você vai poder aí estar tirando algumas dúvidas, né? A gente, como eu sempre digo, passa uma vida inteira cercado de mistérios, buscando os mistérios. E quando a gente busca nossos mistérios, é aí que a gente se depara com o espiritual. É aí que a gente acaba entrando nessa esfera que é esse universo espiritual. A gente, quando faz questionamentos sobre a vida, o porquê disso, o porquê daquilo, né? O que está acontecendo, o porquê que está acontecendo alguma coisa na tua vida que você não consegue desvendar. E quando você tenta desvendar, você acaba entrando no sagrado, porque o sagrado é que pode te responder. É o sagrado é que vai fazer clarear aquilo que está tão aí complicado de você enxergar, complicado de você ver. Eu vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente entrar no nosso programa de hoje. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. Bom, o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar das diferenças, né? A gente para pensar, quando a gente nasce, a gente já nasce cercado das diferenças, porque você não escolhe a barriga que você vai vir, você não escolhe a mãe que você vai ter, você não escolhe o pai que você vai ter. Então, quando a gente nasce, e ao abrir os olhos, né, a ter aquelas primeiras sensações que a gente tem de vida nesse mundo, a gente se depara com as diferenças, se depara com os diferentes, né? A gente vive uma vida vivendo as diferenças. Então, quando você percebe a diferença nesse mundo, a diferença de um pai, de uma mãe, de uma família, né? Ou de você ter irmãos ou não, ou de você ter tido problemas familiares ou não, ou de você ter aí tá cercado de provas. Você, quando começa a enxergar o seu universo, né? E esse plano que você está vivendo, você vai se deparar com as diferenças. A própria religião, ela mostra para você as diferenças. Quando você busca na astrologia, você vai buscar as diferenças nos astros, né? Nos signos. Você vai ver aí toda uma diferença de um signo para o outro. Quando você começa a entrar no universo dos orixás, você vai perceber que a cor de um orixá não é a mesma cor do outro, né? Que o mesmo termômetro não é o mesmo termômetro do outro. Um é mais quente, outro é mais frio, né? Um é mais briguento, o outro é mais manso, é da paz. Então, quando você começa a entender que nós vivemos as diferenças o tempo todo nessa vida, e as diferenças é que faz com que a gente tenha preconceitos, as diferenças que fazem com que a gente enxergue o outro diferente, né? Que muitas vezes a gente acaba discriminando, porque não é igual a gente, não é da forma que a gente pensa. E como eu fiz aqui alguns programas, que a gente fala das diferenças, mas a gente fala e mostra que
muitas vezes a nossa cabeça é que faz com que isso tudo, essa magia das diferenças aconteçam. Porque não existe uma cabeça igual à outra, né? Um pensamento que pode ser parecido, mas não é igual. Você não tem a mesma energia que o outro. Existe uma mudança, existe uma digital que é diferente, que ela é espiritual. Então, quando a gente vem a esse mundo, né, cercado de diferenças, tendo que lidar com tudo isso, eu costumo até dizer que nós somos frutos, muitas vezes, da dor, do acúmulo de muitas coisas que a gente passa na vida, que a gente vai absorvendo, que a gente vai levando com a gente, com a nossa história, que muitas vezes a gente olha para trás, não consegue mudar algumas coisas, não consegue fazer com que aquilo fosse diferente na nossa vida, né? Para que a gente pudesse ter alegrias. A gente busca ser feliz o tempo todo, mas nem sempre a gente consegue, a gente lida com que a vida, né, nos propõe em alguns momentos. Você pede uma coisa para Deus, às vezes em um outro caminho. Você se determina a ir por um lado, às vezes quando você vê, você já está fazendo um outro caminho que você não esperava fazer. A vida é o inesperado. A vida muitas vezes traz coisas que a gente precisa aprender a lidar. E essas diferenças, né, que eu digo, esse ser fruto de tudo isso, né? Porque quando você amadurece, você percebe que você tem a sua história, você tem o seu nome, você tem uma identidade e você trouxe a sua história. Se você olhar para trás, você é um pouco de tudo aquilo que você viveu. Você traz dentro de você um pouco de tudo aquilo que você sofreu, que você soube lidar ou não soube muitas vezes, que você soube se defender ou muitas vezes se fragilizou no momento que você precisava estar forte e ficou fraco, né? Então, a gente vai aprendendo que existe uma situação que foge daquilo que a gente espera na vida, muitas vezes, que a gente se propõe ou que a gente se determina. E tem muita coisa que foge das nossas mãos. A gente não tem o domínio total de tudo. Porque a vida tem um propósito, e esse propósito não é nosso. Nós podemos ter livre-arbítrio? Sim. Nós podemos fazer escolhas? Sim. Mas muito disso, muito do que a gente vive, a gente acaba absorvendo. E a gente não programa viver o que a gente vive. Você não programou a sua história lá atrás. Você não programou tudo o que você queria. Você viveu seu livre-arbítrio? Sim. Mas existia um propósito nas suas escolhas também. Existia um propósito naquilo que você se determinou, que muitas vezes você achou que estava no caminho certo e pegou o caminho que não foi aquele caminho que te traria aquela felicidade que você acreditou que fosse ser feliz naquele caminho. Então, a gente precisa, em algum momento da vida, se despir desse peso que a gente traz com a gente. A gente precisa tirar um pouco isso. É o que a religião faz. É o que a gente faz com a pessoa. É a transformação. É fazer com que você olhe para trás sem dor. É fazer com que você sinta que o que você viveu tinha que ter sido vivido naquele momento e que você pode virar a página. E que você pode construir uma nova história. E que você tem direito de ser feliz. Você tem direito de fazer escolhas onde você pode se alegrar, caminhar diferente, né? Trazer para você, muitas vezes, aquilo que você sonha. Porque a gente não pode viver no vazio. O vazio, ele toma espaço demais, porque ele é preenchido com coisas negativas. Esse vazio que a gente acha, que muitas vezes ele é um vazio, uma carência. Não! Esse vazio, ele é perigoso. Porque muitas vezes é com as dores que você vai preencher. Muitas vezes é com o teu passado que você está preenchendo o teu vazio. Muitas vezes é com aquilo que você viveu lá atrás, que você não escolheu viver, mas que você teve que viver, é que está preenchendo o teu coração hoje, né? Aquilo que pesou. Às vezes a gente tem uma mãe que a gente gostaria que fosse diferente, tem um pai que a gente gostaria que fosse diferente, estar numa família que a gente gostaria que tivesse mais cumplicidade com a gente ou mais afinidade.
A gente caminha em alguns caminhos da vida que a gente gostaria que fosse diferente. Mas nós não temos muitas escolhas. Quando a gente escolhe chegar na Terra, que aí é uma permissão divina, de Deus, e uma opção que a gente aceita lá, o acordo que é feito para que a gente venha e viver a nossa vida, ter esse propósito, a gente não sabe, né, o endereço que a gente vai entrar, a gente não sabe em que família nós vamos entrar, em que momento a gente vai entrar naquela família, se é num momento que a energia está muito boa, se é no momento que a energia está muito pesada, se é no momento onde as pessoas estão mais frágeis, e nós estamos entrando, né? Nós estamos nascendo naquela família, onde a gente é gerado por 9 meses, ou gerado por alguns meses, que a gente sabe que tem gente que até nasce prematura, mas a gente é gerado ali naquele útero, e a gente fica ali até nascer. E quando você abre os olhos, você vai começar a aprender, né? Quando a gente aprende a falar, a gente aprende a ter semelhanças com o nosso pai, a pegar algumas coisas do pai ou da mãe, ou muitas vezes da carência que a gente também pode pegar, né? De não ter com quem trocar, de não ter com quem dividir a nossa vida. Isso tudo é uma bagagem que a gente vai carregar por longos anos. Porque se a gente não souber lidar com as diferenças, se a gente não, a gente acaba sendo um fruto que não fica bem, porque você é a soma de tudo que você viveu um pouquinho, gente. Não adianta você achar que não. Eu tenho um pai que não é legal, que não me dá atenção. Você é a soma disso. Eu tenho uma mãe que não gosta de mim, parece que ela gosta mais dos meus irmãos. Você é a soma disso. Você está no meio disso. Então você não tem como você não trazer isso com você. Mas eu não me dou com meu irmão, não me dou com a minha família. Eu acho que eles são ingratos, são injustos. Você é a soma disso. Você também está no meio disso. Então você vai transformando isso no positivo. Se você souber trabalhar isso espiritualmente, ou você vai trazer isso como um grande negativo para a tua vida. E esse negativo vai ser mágoa, vai ser raiva, vai ser tristeza, vai ser amargura, né? Que você vai ficar aí o tempo todo olhando para trás, vivendo, olhando para trás, porque aí você vai achar que as coisas não deram certo para você, porque você teve uma mãe assim, porque você teve um pai daquele jeito, porque você teve uma família desestruturada, porque você nasceu e você foi fruto de uma situação complicada, num momento complicado da tua família. E aí, né? Quais são as escolhas que você vai fazer disso? A gente tem que escolher ser feliz. A gente precisa escolher ser feliz. Porque mesmo que você seja fruto de muita tristeza, de muita dor, de muitos sacrifícios que foram feitos, né, por você, ou as coisas não saíram do jeito que você gostaria, mas você é fruto disso, você tem que trabalhar o seu melhor. Você precisa buscar o seu melhor. Na espiritualidade você precisa fazer o seu pirim-pim-pim. Porque não existe Odu e não existe caminho, destino dentro da religião, principalmente dentro do candomblé, que seja 100% positivo uma vida inteira. Nós passamos por ele também negativo em alguns momentos da nossa vida. Que nós temos que buscar estar positivo e que nós temos que trabalhar em nós a nossa alegria, o nosso positivo. Não existe ninguém que foi decretado nessa vida para que nasceu só para sorrir. Não existe ninguém que sorriu o tempo todo até morrer. Se você for parar para pensar, você tá aqui, enquanto você estiver vivo, você tá para as adversidades, você tá para tristeza, para alegria, você tá para tudo isso que te forma, que faz o seu ser, você ser vivo, né? É isso que a gente tem que entender, porque as pessoas buscam só a alegria. Não, mas eu quero ser feliz. Tá, você quer ser feliz. Você tem tudo para ser feliz. É só você se livrar dos seus negativos, dos seus traumas, daquilo que dói, daquilo que machuca, porque o candomblé faz uma coisa inédita no universo espiritual, que é o renascimento de um ser humano. O candomblé consegue fazer essa proeza. Ele faz você renascer. Mas muito depende só de você. Porque o candomblé, ele te dá um axé, ele te dá uma força, ele faz você ficar mais firme, ele faz você ter equilíbrio emocional, mas ele vai te exigir
a fidelidade, o amor. Ele vai exigir que você seja leal àquilo que você acredita. Ele vai exigir que você queira o seu bem, né? O seu bem, que é o bem mais precioso que é a sua vida. Ele vai exigir que você abra mão de algumas coisas que são negativas para viver o seu positivo, o seu melhor. Então, alguns odus falam da família. Aí a família pode estar negativo. Alguns odus falam da prosperidade. Se a prosperidade virar um problema para você, ela vai ser um problema para a tua vida. A prosperidade, ela não pode ser um problema. A prosperidade ela tem que ser positiva em você. Você tem que conseguir enxergar essa prosperidade. Você precisa conseguir enxergar isso dentro de você. Porque o candomblé, ele faz acordar aquilo que você já tem. E se você não tem, você não vai ter. Porque não há orixá que vai te trazer aquilo que você não tem dentro de você. Você tem que ter dentro de você. Tudo isso tem que estar vivo dentro de você. A gente precisa entender essas coisas, porque as pessoas passam uma vida inteira tentando entender e buscando fora aquilo que está dentro, e buscando fora aquilo que só você pode dar a você, aquilo que só você pode trazer para você. Então você não pode achar que nenhum Deus que está fora de você, que vai buscar lá fora de você, não. O seu orixá, o seu sagrado está dentro de você. Aquilo que reluz, que pode se tornar ouro, está dentro de você. O diamante maior que você tem é o que você tem dentro de você. Então não adianta a gente ser fruto só daquilo que a gente sofreu, só daquilo que a gente passou na vida, só daquilo, e você se coloca numa posição de que, nada vai acontecer, eu só sofri, sempre foi a mesma coisa. Eu tô cansado, eu já busquei tanta coisa na minha vida e não resolveu, então eu me cansei. Aí você olha pra trás, não, porque minha família não foi próspera, eu também sei que eu não vou ser. Não, porque eu tive muito problema com a minha mãe, e dizem que quem tem problema com mãe não prospera. Eu tive muito problema com não sei o quê, eu tive muito problema. Gente, a gente não pode ser um fruto que pesa, um fruto que já desacredita das coisas. Nós temos que ser um fruto bom, daquilo que a gente acredita. Você é a sua própria luz, você é a tua essência. Orixá é a essência, orixá é aquilo que está dentro de você, não é uma coisa que está fora de você. Todos nós temos. A ori é cabeça, orixá está vinculado à tua cabeça, aos teus pensamentos, aquilo que você acredita. Então, gente, eu falo para vocês porque é muito difícil você compactuar com certas leituras que você olha para trás e justifica. Não, porque eu fui num negócio aí que vê a família, sabe? E disseram que eu não prospero porque eu tenho um problema, um relacionamento com meu pai. Eu tive, e isso ocasionou a falta de prosperidade. Não, porque o problema que eu trago hoje, eu tenho que resolver com não sei quem que já morreu. Porque já morreu, mas eu tenho que resolver. Gente, tem que parar com esse negócio, porque isso não existe. Não existe. Você tem que se resolver com você. Não é com quem já morreu, nem com teu pai, nem com a tua mãe, nem com o que você deixou para trás. Porque se fosse assim, todos nós íamos ter que nos resolver. Porque nem Jesus Cristo teve o pai e a mãe grudado com ele. Ele é o puro exemplo disso. Ele disse, ele foi fazer a missão dele e disse pro pai e pra mãe, esse é meu caminho. Né? Eu não tenho pai nem mãe, tá lá em cima. Vocês são minha parentela, mas eu não vou ficar preso. E a gente não pode se prender. Você precisa saber lidar. Porque quando você sabe lidar, fica mais leve. O fardo fica mais leve. E você consegue deixar os odus que você carrega, família, prosperidade, saúde, alegria, emoção, tudo positivo. Você não pode deixar os seus odus de destino, de karma, de vida, negativo. Porque quando a gente tem um odu que fica negativo, ele tem força de negativar todos os outros. Eu vou explicar para vocês. Uma pessoa que tem mágoa da família, ela não só não prospera, como ela pode adoecer. Porque uma coisa está ligada à outra. Uma pessoa que rejeita o que ela é, né? Rejeita aquilo que ela traz com ela, ou o jeito dela, ela não se aceita,
ela também pode estar renegando o Odu, ela pode estar negativando o caminho e o destino dela. Então a gente precisa saber lidar e aprender a saber que existem as diferenças. E que nós temos que viver nesse mundo de diferentes. Porque hoje se fala muito em preconceito, né? Se fala muito em racismo, homofobia, xenofobia. Se falam muito essas palavras bonitas. Mas antigamente, a gente tinha que lidar, era na raça com as coisas. Era na raça que a gente tinha que lidar. E saber vencer na raça. Hoje existe uma luta para que as pessoas aceitem as diferenças. E nós aprendemos desde cedo, desde novinho, que as diferenças elas existem. A gente tem que conviver com os diferentes. Dentro de casa, dentro de um lar, dentro de uma família, fora, quando você vai trabalhar, você vai entender que você vai ter que lidar com as diferenças. Isso não vai poder ser um problema para você. Porque você vai ter que saber lidar com tudo isso, para que você fique bem. A religião te liga ao positivo, à sua essência, a você mesmo. Mas você tem que estar bem resolvido. Porque se você não estiver bem resolvido, não vai conseguir ligar a nada. Não vai conseguir te religar, não vai conseguir fazer você renascer da forma que você tem que renascer. É isso que a gente precisa aprender. Porque rituais não mudam o que você tem dentro de você. Aliás, rituais é para quem já está preparado para o ritual. Rituais é para quem já está preparado para aquilo. Porque existe uma preparação para isso também. Você não pode ficar fazendo rituais sem que você esteja bem. Porque nenhum Deus vai te responder. Nenhum orixá vai te responder. Então, a gente aprende que tem astrologia, que todos os signos são diferentes. Os orixás, todos os orixás são diferentes uns dos outros. A gente aprende a lidar com as diferenças, com o sol, com a lua, com a noite, com o dia, com a chuva, com o clarão, com o sol quente, com o frio, com tudo que a gente tem, que a vida mostra, e são os diferentes. A gente tem que viver nisso, e saber lidar com tudo isso. E saber lidar com as dores, com as alegrias, com as tristezas, com as mágoas. Porque nem tudo vai nos agradar na nossa vida. E nós não viemos para ser 100% felizes. Não existe um ser humano que seja 100% feliz. Por mais que ele tenha dinheiro, ele vai ter uma prova. Por mais que ele for rico, que ele seja rico, ele pode ter prova. Então nós temos que saber lidar com tudo isso. Porque tudo isso faz parte de tudo que a gente vive. Tudo isso faz parte de tudo que a gente realmente veio fazer aqui nesse plano, que são os propósitos de Deus. É fazer com que a gente saiba lidar com tudo isso e saber lidar bem com tudo isso. Se resolver com a gente mesmo. Esse que é o grande propósito da vida, né? Bom, quero dar meu telefone de consulta para vocês, que é importante tudo isso para quando você vai procurar, né? Você interpretar a interpretação de orixá, do orixá, para a tua vida ela é importante, né? Porque às vezes você interpreta de um jeito e o orixá te passa outra mensagem. O que você acha que está te atrapalhando, nem sempre é o que realmente está te atrapalhando. Às vezes tem outras coisas que estão te atrapalhando. Às vezes é até você mesmo que está se atrapalhando, né? É você mesmo que está se boicotando. É você mesmo que está se maltratando. A gente muitas vezes se maltrata. E a gente tem que se colocar numa situação de força, de você ser herói da sua própria vida, da sua própria história. Você é o autor dela. É você que está escrevendo essa história linda. Então é você que tem que fazer acontecer. Não pode deixar para depois. É isso aí. Eu precisava dizer essas palavras. Quero dizer para vocês que eu estou na live do Facebook da Vibe Mundial. Quem quiser estar entrando por lá. Dizer para vocês que daqui a pouquinho eu estou atendendo aqui no telefone, para quem quiser estar ligando. O telefone daqui é 0 operadora 11 3171 0221 ou 0 operadora 11 3262 4490. Dizer meu telefone de consulta, gente. Meu telefone é 0 operadora 11 984 19 50 90. 0 operadora 11 984 19 50 90. Dizer para vocês que eu estou atendendo por mensagem de voz pelo WhatsApp. O Brasil todo me liga, até fora do país. É importante que você se localize dentro disso tudo, desse plano que você veio fazer aqui, da sua trajetória de vida, né? É importante isso. Então você consegue
se conhecer um pouco mais, saber o que está acontecendo, diagnosticar por que tanta dor. Então, você pode estar marcando também a consulta presencial, que é 0 operadora 11 984 19 50 90. Gente, eu atendo ali no Metrô Saúde, é uma quadra do metrô, é facinho de chegar. Para quem está fora, é sob depósito bancário. Quero dizer para vocês que as minhas consultas não são caras, então vale a pena você se consultar, 1 hora de consulta, não precisa falar nada, deixa o orixá falar com você. É isso aí. Liguem para lá, marquem a visita de vocês, ou se não, deem um pulinho lá, estaremos de braço aberto esperando vocês. Motumbá, Motumbaxé. Oxô.